Pessoal, seguindo aí para mais uma bateria de questões para solidificar o conhecimento adquirido até agora. Vamos lá, SEBRASP, Ministério da Economia 2020. Segundo a EPING, a interoperabilidade não envolve elementos técnicos, semânticos nem organizacionais, embora constitua políticas gerais direcionadas dessas dimensões. Ora, pessoal, a gente acabou, né, de ver. A gente já viu políticas gerais, beleza, e a gente acabou de ver as dimensões, né? Que é outro aspecto que cai muito em prova, como a gente está vendo. Só que ele fala que não, nem. E a gente acabou de ver que ele tem as dimensões técnica, semântica e organizacional, tá? Não tem dúvida aí, beleza? Questãozinha do SESC. Vamos bater com o gabarito oficial e tá lá onde a coruja dorme, questão errada, beleza? Vocês estão vendo que ele vai cobrando aí, né? Tanto a enumeração das dimensões, né, das políticas, quanto o ipsiliteris, como a gente vai ver em questões a seguir. Próxima questão, SEBRASP CNPq 2024, muito novinha essa questão. Na EPING, o desenvolvimento de ontologias, opa, o Walter falou que a gente tinha que se ligar quando for ontologia, e de recursos de organização da informação, a adoção de padrão de modelagem de dados e de uma política de disseminação de dados e informação fazem parte da dimensão semântica das políticas gerais. Pessoal, a gente viu, né, que essa parte, né, de semântica está muito ligada ao que? A ontologia, a organização da informação, né, ou seja, classificar, organizar a informação, ter um padrão de modelagem de dados, né, e uma política de disseminação de dados e informação. Então, isso tudo faz parte da dimensão semântica, como a gente acabou de ver. Se você tiver dúvida, né, volta lá na parte teórica e a gente vai bater agora o gabarito oficial. Tá lá, né, certinha como a gente havia inferido. Beleza? Próxima questão. FGV Cepaz Amazonas 2022. EPING considera que a interoperabilidade envolve as dimensões técnica, semântica e organizacional. Já vimos aí. Com relação à dimensão semântica, analise as afirmativas a seguir. O que é semântica? Relacionado à organização da informação, ontologias, classificações, etc. Então vamos lá. Item 1. Desenvolvimento e manutenção de ontologias. Visa facilitar o cruzamento de dados quando utilizado por outras organizações da administração pública. Devem ser utilizados vocabulários controlados, taxonomias, ontologias e outros métodos. Tais recursos podem ser desenvolvidos por especialistas na área e o resultado deve ser compartilhado e reaproveitado em repositório de vocabulário. Isso aqui, né, é a definição aí de quê? Da dimensão semântica, mais especificamente essa parte de ontologias, tá bom? Então isso aqui tá correto. Vamos ver aqui. Eu vou responder logo de um por um, né, cada um dos itens e no final a gente escolhe, né, quais desses itens, né, vão estar corretos ou errados. Então, isso aqui está corretíssimo, tá? O item 1. Vamos para os próximos. Item 2 e 3. Vamos ver o item 2 primeiro. Desenvolvimento e adoção de padrões de modelagem de dados. Opa, modelagem. Primeiro aqui, ontologias, taxonomias. O segundo, modelagem. Deve ser apoiado em notação simples, objetiva e facilmente utilizável. A modelagem deve evidenciar as integrações entre os dados atuais e as integrações necessárias, apoiar as interações do governo em suas diversas secretarias e órgãos, apoiar o alinhamento com os processos de negócio governamentais, promover a melhoria na gestão pública, servir como regra de portabilidade para o governo. Tá? Então, isso tudo está ligado a padronizar, né, a você ter essa modelagem de dados. Isso aqui está também correto. Beleza? Aí vamos agora na 3. Garantir a privacidade da informação. Aí ele vai falar, deve adotar políticas públicas que promovam a incorporação do conceito de Open Data. Cara, já ficou estranho, né? A privacidade com Open Data, né? Estranho pra caramba, né? Ó, de modelo alimentar assegurar, quando necessário, total privacidade, né? Pô, mas está falando de Open Data, né? E aí ele está falando, tudo bem, que aqui é privacidade, mas Open Data, privacidade de novo, né? Disponibilidade das públicas, permitir a transparência adequada, melhor para a sociedade, alinhado com as diretrizes e especificações da arquitetura EPIC. De qualquer forma, mesmo que esteja lá, que seja 20 litros, tem um problema aqui que eu espero que você já tenha vislumbrado.
Quando a gente trata de semântica, aí puxando um pouquinho da memória, né? Fala de que? Ontologia, né? Fala de que? Modelagem de dados e fala da política de disseminação da informação. É isso? E cadê ela aqui? Né? Ele pulou para onde? A parte de privacidade, que não é da dimensão semântica, né? A gente viu, né? Eu fiz questão de frisar que a parte de privacidade ela vai cair para onde? Lá para a parte da dimensão organizacional. Portanto, essa aqui está o quê? Falsa, porque ele pediu da dimensão que? Semântica, beleza? Isso aqui não é da dimensão semântica, não. Então vamos bater o gabarito oficial. O 2 né, está correto. E o 3, isso aqui não é da dimensão semântica, beleza? Então vamos ver agora as possibilidades. A gente viu que era 1 e 2 apenas, né? Vamos ficar aqui com o item D, tá? E vamos bater finalmente no gabarito oficial. Tá lá, 1, 2, beleza? Para frente. Quadrix CTR-MG 2022. Quanto às políticas gerais nas dimensões, a EPIG considera que a interoperabilidade envolve somente, bicho, botou somente, você sabe, né? Concurseiro velho de guerra, né? Somente elementos técnicos, tendo como exemplo a escalabilidade. Bom, eu posso até ser correto, né? Eu posso ter escalabilidade, né? E a gente viu ampliação também. Mas não é só técnico, né? A gente também tem as dimensões do quê? Semântica e organizacional. Beleza? Então, não pode ser somente aqui está fora, né? E faltou semântica e organizacional. E aí, esse item estaria o quê? Na nossa avaliação, falso. E a gente vai bater o gabarito oficial. Tá lá, questão errada. Para a próxima. FGV, Assembleia Legislativa do Maranhão, 2023. Aí ele começa. A arquitetura é PIG, padrão de interoperabilidade, governo eletrônico, define um conjunto mínimo de premissas, né? Políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização de TICs na interoperabilidade de serviços de governos eletrônicos. Viu já várias vezes esse enunciado, né? A EPIG, versão 2018, que é a atual, considera que a interoperabilidade envolve diversos elementos direcionados sob a forma de dimensão. Está estudando dimensões, vamos ver. Aí aqui dá para analisar todos de uma vez só. Vamos lá. A dimensão operacional visa ampliar a escalabilidade ou acesso a sistemas de informação. Cara, aqui, né, você pode ser levado a errar, porque ampliar, né, e escalar estão ligados sim à dimensão mais operacional, mas o nome dessa dimensão não é operacional, galera. Como é o nome dessa dimensão? É a dimensão técnica, né? Eu não sei se você percebeu, tá? Olha a pegadinha do malandro. Portanto, isso aqui está falso. Até está relacionado a ampliar, né, escalar. Está falso, tá? Porque não é dimensão operacional, é dimensão técnica. 2. A dimensão gerencial almeja a simplificação administrativa e a garantia da privacidade da informação. A gente viu que tem esses elementos lá, né? A gente até falou, a privacidade está na dimensão que não é técnica, né? É a dimensão que não é gerencial, galera. Tem uma dimensão que organizacional. Essa questão aqui, ela mata aquele concurseiro, né? Que a gente fala que ele ouviu o galo cantar, mas ele não sabe aonde, tá? Aí ele vai confundir operacional com técnico e vai confundir, né, gerencial com organizacional. E aí vai misturar as bolas e vai acabar errando. Vamos ver aqui a 3. A dimensão semântica almeja a adoção de padrões de modelagem. Opa! Padrões de modelagem. Desenvolvimento e manutenção de ontologias. Opa! E outros recursos de organização da informação. Sim, né? Isso daqui está ligado, sim, à dimensão semântica. Cuidado, galera, né? Dessa inferência. Porque ele não falou todos. Cara, aí, né? Para mim, aí depende da banca, ele não esgotou, ele não botou somente, né? Então, tá valendo, tá? Então, a 1 e a 2, elas estão falsas, né? E a 3 estaria correta. Então, a gente vai ver o que? FFV, a gente ficaria aqui com o item E. Vamos só bater aqui, ver se não marquei errado. Ok, vamos bater com o gabarito oficial, tá lá, ó, item E, FFV, tá? A dimensão semântica aqui, ela está correta. Não botei azul não, mas ela está corretinha. Beleza?
Então a gente encerra aqui essa bateria, tá? E nós vamos agora para o último tópico aqui, né, do nosso tema, é ping, né? O último tópico teórico. Vamos lá, para frente.